Boa tarde, amigo. Nós recebemos um grande prazer, uma das grandes figuras da política e agora na área empresarial de Pernambuco, que é o ex-deputado, ex-vereador, ex-tudo, né? Que vem fazendo agora um bom trabalho na Sudene. Você tem um fato negativo que você me disse na última vez, que o seu pai participava da vaquejada e você não É, né? participa, né? É isso, João. Nunca, Não, nunca. não, essa carga genética não chegou para mim, não. Eu sou admirador da vaquejada, inclusive como deputado federal, na época que eu estava no Congresso, houve um momento em que se questionou muito o esporte vaquejada, né? Enfim, até pela a consciência que nós temos hoje em torno da questão da proteção dos animais. E aí houve um projeto que foi encaminhado para legalizar e formalizar a prática da vaquejada no Brasil, né? Porque hoje tem, enfim, todo um cuidado especial, inclusive com a proteção dos animais, e é um movimento que gera muita, além do aspecto cultural, que é uma identidade, sobretudo no Nordeste, movimenta muita economia. Eu falo sempre do exemplo inclusive, da vaquejada de Surubim, né, que é uma das mais tradicionais do país e que assim, a rede hoteleira se movimenta, aqueles que estão no comércio se movimentam, ou seja, além da parte cultural, é muito importante para a economia do Nordeste. Ô Danilo, você hoje tem uma atividade que gera coisa do Nordeste todo. Mas não esqueceu o Surubim, não. A eleição agora, você está metido na eleição do Surubim? Rapaz, por É a coincidência, véia lá, né? exatamente. Nós temos hoje a prefeita Ana Célia, né, que vem fazendo uma grande gestão, pesquisa lá de aprovação de quase 80% da gestão dela, e nós teremos uma candidata, ela não pode ser mais candidata à reeleição, e a gente está apresentando duas vereadoras, a Véia de Aprígio, que é a candidata a prefeita, e a vereadora Ivete do Sindicato, candidata a vice. Eu participei, inclusive, da convenção que ocorreu agora, enfim, no final começo desse mês de agosto, e numa expectativa muito grande. Eu acho que a gente vai E mais por uma que a vez. véia de Aprígio? Por quê? Véia é o apelido desde cedo dela, e a Ela não é Prígio. véia, não. Não, não, ela deve ter perto de 50, 60 anos, mais ou menos da minha faixa também. E a Prígio, o pai dela era uma grande liderança política, uma referência, inclusive, de um grande distrito de Surubim. É uma vereadora muito comprometida enfim, com a pauta social mesmo do povo. Ô Danilo, você tem um projeto na Sudene fantástica para tentar recuperar uma das áreas mais bonitas do Recife, está absolutamente degradado, que é o Recife Antigo. O que é que a Sudene vai fazer no Recife Antigo? João, você conhece muito, inclusive, esse ambiente do turismo, né? Você sempre foi uma referência desse debate aqui também. A gente tem o nosso Recife Antigo, uma situação que ele é semelhante aos grandes centros históricos que nós temos no país. Passaram a vivenciar um processo de esvaziamento, de degradação, e o que todo mundo coloca, quem é arquiteto, urbanista, diz que você não recupera esses espaços que estão degradados se você não fizer as pessoas se apropriarem desse espaço. E para se apropriar, além das movimentações de natureza econômica, de instalação de empresas, você tem que colocar as pessoas para morar nesses espaços. O que é que a Sudene está fazendo nesse momento? A partir de uma escuta que nós fizemos, inclusive aqui no Recife, com o prefeito João Campos, com Ana Paula, que coordena o Recentro também, tem pesquisas que mostram que você tem quase 30% de capacidade ociosa de moradia dentro do Recife Antigo. Agora, você precisa qualificar essas moradias. E qual é a dificuldade? É você ter financiamento, porque um retrofit é diferente de um Minha Casa Minha Vida, é um custo muito menor. Você deixar toda a estrutura do prédio e refazê-lo por dentro exige mais investimento. E antes, a Sudene não era permitido financiar isso. Então, a gente aprovou uma resolução no Conselho Deliberativo da Sudene, né, que permitirá, não só aqui no Recife, mas nos centros históricos do Nordeste, que a gente possa financiar as empresas que quiserem fazer retrofit nessas áreas, porque a partir disso você vai melhorar a qualidade de habitabilidade, né, e tornar mais atrativo. Tem pesquisa que mostra, até porque tem muita gente que é servidor público ou que trabalha aqui, por exemplo, no Porto Digital, que quer morar no centro, mas por que não ter uma Você habitação? tem vontade de morar no centro, né? Se tiver uma brechinha, eu vou para lá Vai também. para lá, né? Ô Danilo, você recentemente comandou uma comitiva de governadores, de secretários, pela Europa, vários países da Europa. Para que foi essa missão? João, uma das grandes pautas que está presente hoje no Nordeste, talvez a mais relevante, inclusive uma grande oportunidade, diz respeito a essa questão da transição energética, né? Você está acompanhando aí que o Nordeste hoje é referência de fornecimento de energia limpa para o mundo. 83% de tudo que é fornecido de energia limpa, eólica, solar, sai daqui da nossa região. E o passo seguinte disso
é a chegada do chamado hidrogênio verde, que é uma energia que é feita a partir desses dois elementos, principalmente é o solar e o eólica, ou seja, é uma energia pura. E a gente foi participar, junto com o Consórcio Nordeste, de uma missão internacional para que a gente pudesse estar sintonizado com tudo que tem mais adiantado, digamos assim, nessa pauta da transição energética. A gente esteve na feira de Roterdã, que é a maior feira de hidrogênio verde do mundo, e fomos também a Berlim e fomos também a Bruxelas. Qual foi a finalidade, além de conhecer o hidrogênio verde? Foi dizer para quem quer empreender na região, primeiro que a Sudene está disposta a ajudar, né? A gente tem um conjunto de instrumentos, que são os fundos que nós temos do FDNE, o FNE, que só o FNE ano passado foram quase 44 bilhões de reais, além dos incentivos fiscais, que a gente pode atrair empresas com uma boa condição de financiamento. Agora, o que é que nós queremos? Nós não queremos só placa solar. Essa discussão da energia, ela tem uma certa oportunidade, mas tem uma ameaça, né? Qual é a ameaça? Nós não queremos, Tânia Bacelar, que diz isso muito, ainda ontem eu tive um seminário com ela participando sobre, enfim, financiamento na região. Ela diz, olha, o Nordeste não pode ser exportador de commodities de energia, porque botar uma usina, quando termina a usina, se for só isso, só vai ficar um vigia, um cachorro e outro servidor lá para tomar conta disso. Você não emprega e não muda a vida das pessoas. O que é que nós precisamos fazer nisso? Nós precisamos, é o que a gente chama, adensar a cadeia que faz essas usinas solares se instalarem aqui e o que vem depois dela. Então, por exemplo, a gente compra muita placa solar da China. Quando se fala em hidrogênio verde, existe um equipamento chamado eletrolisador, que faz essa fusão, enfim, da energia. A gente não quer comprar eletrolisador, nós queremos fornecer hidrogênio verde para o mundo, mas queremos uma fábrica de eletrolisador aqui na região. Você tem oportunidades, por exemplo, no chamado data center. Isso é uma coisa que o mundo está vendo, né? Essa transformação digital. Você tem visto aí que tem os primeiros grandes conglomerados financeiros do mundo hoje são as de informação, né? Amazon, Google, ou seja, a inteligência artificial, que é o que todo mundo está falando, ela exige muito consumo de energia. E a gente vai ter aqui um grande parque de energia limpa. Ou seja, data center pode ser um caminho para você adensar essa cadeia aqui para a região. Ou seja, nós temos muitas oportunidades na transição energética para o Nordeste. O que nós queremos é que o que chegue para cá, chegue para mudar a vida das pessoas. Esse é o papel da Sudene, reduzir desigualdades. Então, nós queremos que o econômico avance, mas queremos que o social avance. Essa pauta da transição energética, João, está inclusive dentro do que está chamado agora a nova indústria Brasil. Isso foi anunciado pelo presidente Alckmin, e a Sudene está fazendo parte do núcleo que discutirá os eixos que tem de avanço da neoindustrialização. O Nordeste perdeu uma oportunidade de industrialização, foi por isso que a gente se distanciou do Sul e do Sudeste. Quando o Brasil, ali na virada do século, da metade do século XX, ali na década de 50, 60, chegaram às indústrias automotivas, no governo Juscelino, a gente ficou ainda preso unicamente ao setor sucroalcooleiro. Ou seja, a indústria não chegou aqui. Foi isso que levou Celso Furtado, inclusive, a propor a criação da Sudene, e dentro da criação da Sudene, a industrialização era estratégica. Lá atrás não foi possível, agora a gente tem uma nova oportunidade com essa nova política que está sendo lançada pelo governo Lula. Quer dizer que aquele negócio da música, o Nordeste vai ser independente, não tá fora, né? Tem uma música, né? O Nordeste vai ser Mas independente. era uma música que eu acho que, inclusive, era num contexto que, enfim, era separatista. Eu acho que a gente é um país continental. Eu acho que o Nordeste, ele hoje, eu falo muito isso, João, ainda tem gente que olha a gente com muita cara do atraso, com aquela cara da seca, da miséria, da fome, do solo rachado, do êxodo rural. Não é mais isso. O Nordeste hoje, ele tem hoje um conjunto de potencialidades, e já mostrou isso em outro momento, que a gente é parte da solução do Brasil. Nosso saudoso amigo Eduardo Campos dizia muito isso, né? O Nordeste é parte da solução do Brasil. Nos primeiros governos Lula, de 2002 até 2010, a gente cresceu mais do que o Brasil. O Brasil cresceu 46% do seu PIB naquele começo do século XXI e o Nordeste cresceu 53%. Todas as análises de mercado já apontam que o Nordeste vai, na verdade já está, voltando a crescer mais do que o Brasil. Por conta desse conjunto de investimentos que tem, né, nós temos aí só de investimento público do PAC, quase 700 bilhões de reais previstos. E esse conjunto de oportunidades que está posto aí, da pauta, inclusive, da sustentabilidade. Então, por exemplo, a gente fala de transição energética, é um espaço, mas, por exemplo, o semiárido nosso, e esse é um assunto que estou muito de olho nele, João, porque está ali a nossa caatinga. A caatinga é o único bioma brasileiro, único, né, diferentemente da Amazônia e todos os outros biomas, é brasileiro.
E ele tem ameaças hoje de desertificação, né? Tem áreas hoje que já estão tipo deserto mesmo, por conta da agressão que foi feita ao ambiente, mas ele tem ali 4.700 espécies na sua flora, que é uma grande potencialidade, né, que você pode ali tirar, botando pesquisa, ciência, fitoterápicos, remédios, cosméticos. Só para dar um exemplo, a gente tem uma parceria com a Univasf, que é a Universidade do Vale de São Francisco, onde a gente está ali junto com a Univasf, por ser mais próxima e conhecer o São Francisco, levando pesquisa e ciência para o sertão da Bahia. Tem uma cooperativa lá chamada Coopercook, que ela fornece insumos para a L'Occitane. A L'Occitane vai buscar lá do sertão da Bahia insumos para poder fazer a sua rede, os seus produtos de cosméticos. O que é que a gente quer? A gente quer que as pessoas que estão lá se apropriem desse, tenham um conhecimento que é do povo natural que está lá, né, que você precisa agregar ciência e isso vai gerar riqueza para as pessoas. São arranjos produtivos locais, cooperativas, associações. E você juntando pesquisa e ciência com o que está lá, você vai aí sim dar uma oportunidade. Isso é dentro da nossa caatinga. Ô, Danilo, desde que você assumiu, você tem priorizado contatos com a academia, né? Com os reitores. É importante a ajuda das instituições, das universidades federais, principalmente, para o Nordeste, né? Falando do que o Nordeste não é mais o mesmo, a gente acabou de falar disso, hoje nós temos hoje um grande acúmulo, né, de capital humano que está presente nas nossas universidades. Nós temos hoje mais de 45 universidades públicas que estão instaladas na nossa região e chegaram para o interior. Você vai em Garanhuns, tem universidade pública, você vai em Serra Talhada, tem, você vai em Petrolina, tem. Ou seja, o Nordeste está se expandindo para o interior. Essa é uma preocupação da SUDENE, desconcentrar, levar esse desenvolvimento para o interior. O que é que a gente fez, João? Olhando para as políticas que estão formuladas para o Nordeste, a gente tem uma Política Nacional de Desenvolvimento Regional, nós temos o Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste, que foi feito pela SUDENE, tá? Que foi aprovado pelos governadores. Nós temos agora essa chamada Nova Indústria Brasil. Ela tem 6 eixos de atuação. Ela tem agronegócio, ela tem saúde, né? Aqui em Pernambuco a gente tem a Hemobras, que é uma referência, né? Ela tem a parte de mobilidade, que tem as obras de mobilidade, né? Ela tem a parte de transição energética, ou seja, a gente tem essa política, a gente tem financiamentos que são feitos pela SUDENE, Banco do Nordeste, BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica. Vou falar de 2 inovações. Uma, a gente está pegando todo esse conjunto de investimentos e agora a gente está reinstalando o que desde 2014 estava parado na SUDENE, que era o comitê que integrava tudo isso, para que cada um não puxe para o seu lado e não tenha essa relação com a política. E um terceiro ponto diz respeito a juntar o que tem de pesquisa, ciência e inovação nessas instituições, nas universidades federais, nas universidades estaduais, aqui em Pernambuco, a gente tem a UPEC, que tem uma grande formulação política, nos institutos federais, No polo digital. o que chama ICTs, Porto Digital, Fundagem, Embrapi, Embrapa, INSA. Nós temos um grande capital humano de pesquisa aqui, que a gente precisa juntar essas pontas. Nós temos a política, nós temos o dinheiro e nós temos quem produz pesquisa e ciência e que conhece o território. Você não adianta você trazer uma USP para cá, para fazer pesquisa aqui, porque ela não conhece o território que ela está instalada. Todas essas instituições têm conhecimento científico e estão instaladas no território. É juntando isso, integrando isso, a gente vai dar um salto de qualidade no desenvolvimento do Nordeste. Então, a gente firmou essa parceria. Nós vamos agora, a partir agora do mês de setembro, já começar a instituir os grupos temáticos que cada universidade dessa vai ficar responsável, né, por apresentar o que já tem de pesquisa sobre isso ou fazer novas pesquisas. Eu não sei se a Sudene tem uma Casa da Moeda, mas está emprestando dinheiro a valer aí, né? Não, não tem uma Casa da Moeda, mas temos 2 instrumentos, né, que são importantes, que é isso que a gente está procurando. Não só, houve uma ampliação, né, se você pegar aí o que foi executado com o Banco do Nordeste, né, na parceria nossa que nós temos lá com o Paulo Câmara, no ano passado o Banco do Nordeste executou 44 bilhões do FNE. Tinha uma previsão de ser 37 no orçamento e a gente foi até 44. E o próprio FDNE, que é da Sudene direto, foi 1,2, a gente foi a 2 bilhões. Ou seja, a gente está ampliando os recursos que estão sendo investidos aqui na região. Isso está sendo feito também, por exemplo, a FINEP, que é uma grande financiadora de pesquisa também, que a gente está trazendo também para esse debate. Ela está ampliando o investimento no Nordeste para a pesquisa de 5% para 8%. É pouco ainda, tá? Porque o Nordeste tem 14% da população, 14% do PIB e tem 26% da população. Ou seja, os instrumentos de financiamento deveriam ser, no mínimo, correspondentes à participação da população do Nordeste no Brasil. O governo Lula está avançando nisso. Então, além de avançar, a gente está procurando otimizar e usar melhor esses recursos.
Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o doutor Danilo Cabral, que é o superintendente da SUDENE. Danilo Cabral, saudade de Brasília, onde você atuou muitos anos como deputado federal, inclusive foi presidente da Comissão da Educação. E está privilegiando a educação na SUDENE? Também, quando a gente concebeu o nosso Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste, a gente tem 6 eixos de priorização. Inovação, a sustentabilidade, meio ambiente, educação é um dos eixos principais. Essa é uma pauta que enfim, eu não tenho como não estar vinculado a ela, né? Eu tive a graça de ter sido o secretário do nosso saudoso Eduardo Campos, que completa agora 10 anos da partida dele, né? Enfim, nessa condição de secretário, ter me envolvido muito. Eu digo que na minha trajetória de vida pública, João, tenho quase 40 anos já de vida pública, passei por muitos cantos, mas a educação foi o que mais me apaixonou. E aí, onde eu vou, eu traço esse assunto. Então, eu trato o assunto. Lá em Brasília, eu me envolvi também na pauta da educação. Quando o partido escolhe para onde você quer atuar, tem várias as comissões dentro da Câmara, eu disse, eu quero para a Comissão da Educação. E lá eu fui lá, militei, tive também a alegria de ter... Só 2 pernambucanos foram presidente da Comissão da Educação no Congresso, na Câmara dos Deputados. Zé Jorge, quando foi deputado federal, que também foi secretário da Educação aqui, e eu tive esse orgulho também de ter uma passada pela Comissão da Educação, um assunto que eu sou um entusiasta. Eu sou daqueles, só para citar nosso Paulo Freire, e acredito muito nisso, que a educação não muda as pessoas, mas ela muda, não muda o mundo, mas ela muda as pessoas, e as pessoas mudam o mundo. Danilo, você recebe um bocado de dinheiro do Banco do Nordeste, agora quer dinheiro do BNDES. Pegou Maria Fernanda, que é pernambucana, né? Aí, que é diretora lá, e disse, eu quero também um dinheirinho para o Nordeste, do BNDES. Na verdade, o BNDES já vem ampliando os seus investimentos aqui na região Nordeste. Recentemente, inclusive, foi feita uma disponibilização já de recursos da ordem de 1,7 bilhões de reais só para o território da Caatinga. Isso em parceria com os estados. Aqui em Pernambuco mesmo chegou recursos, né, que estão sendo usados para regenerar essa pauta da Caatinga. O que é que ocorreu? Com a chegada de Maria Fernanda, que é um quadro, inclusive, pernambucana, né? Enfim, foi um quadro... Foi presidente da Caixa. Ela é funcionária de carreira da Caixa, um quadro muito qualificado. Ela estava trabalhando já no governo Lula na parte de monitoramento dos projetos estratégicos na Casa Civil, e ela foi para o BNDES para ter esse olhar sobre o Nordeste, João, que é muito importante esse território. Lá atrás, relembrando Celso Furtado, que foi quem inspirou a criação da SUDENE, quando ele foi convidado por Juscelino para ser do BNDES, ele disse, eu só vou se for para olhar o Nordeste. E foi a partir dali que ele formulou essa política. Maria Fernanda está meio que recompondo um pouco esse laço mais direto do BNDES também, né, com a nossa região. E a gente está agora, a partir da chegada dela, constituindo esse comitê de integração dos institutos de financiamento federais aqui na região. Vamos juntar BNDES, Caixa Econômica, BNB, Banco do Brasil, a FINEP, o Consórcio Nordeste, e vamos colocar todos para operar essa política de financiamento. Esse é um espaço institucional que já existe na SUDENE desde 2014, 10 anos que não se fazia uma reunião deste comitê. A gente agora está recompondo o comitê, ampliando ele e trazendo todo o debate de financiamento para dentro desse espaço para que ele possa ser mais potencializado. Você me disse outro dia de que essa decisão do governo passado de cancelar o trecho da Transnordestina para a Suape seria um verdadeiro assassinato para a empresa, para a indústria pernambucana. Seria realmente catastrófico. João, essa é uma obra fundamental para o Nordeste, tá? A Transnordestina, vai sair? Ela está saindo. Inclusive, a SUDENE já ajudou ela a retomar o ritmo de avanço dela. A gente continua presente. Relembrando, a SUDENE era, a Transnordestina era Piauí, Porto de Pecém, Piauí, Porto de Suape. No final do governo Bolsonaro, Bolsonaro foi lá e tirou a perna de Pernambuco, de Salgueiro até Suape. Ficou só o trecho do Ceará como concessão. E ele está andando. O presidente Lula esteve agora recentemente lá, inclusive anunciando novos recursos para continuar essa obra. O trecho de Pernambuco, ele está sendo executado pelo Ministério do Transporte. Eu tenho monitorado isso, tenho falado constantemente com o ministro Renan Filho, que é o responsável por isso. Como vai ser feito com o recurso do Orçamento Geral da União, eles estão contratando os projetos, né, para que faça a atualização dos projetos, porque 10 anos que essa obra está
parada de Pernambuco, ou seja, precisa atualizar todo o que ficou de remanescente disso para licitar a contratação dessa nova obra. Agora, no final de julho, a licitação foi homologada, a gente deve estar aí nos próximos dias já começando a contratação desses projetos, e é um compromisso do presidente Lula. Lembrando que quem começou a Transnordestina lá atrás foi Lula. Ele disse, inclusive no Ceará, ele relembra sempre essa história, João, que quem colocou ele na pauta da Transnordestina foi o Dr. Arraes. Num comício no Crato, quando ele foi candidato em 89, o Dr. Arraes foi lá fazer um gesto com ele, e na volta, o Dr. Arraes pediu uma carona no avião para deixar ele aqui em Recife. O Dr. Arraes já tinha uma certa idade, veio com ele, e no voo ele conta essa história. O Dr. Arraes disse: Lula, se você for presidente, eu quero lhe pedir a obra da Transnordestina. Todas as vezes ele faz referência a essa história contada pelo Dr. Arraes. Então, o compromisso de fazer com Pernambuco tem um compromisso histórico, né, que foi feito, inclusive, com o próprio governador Arraes, para que esse trecho fosse também complementado. E ele é fundamental para o Porto de Suape, tá? Porque não adianta nenhum lugar do mundo. Eu disse a você que estive na Europa agora nessa missão. A gente esteve lá no Porto de Roterdã, que é o maior porto, um dos maiores do mundo. Não tem nenhum porto estruturado no mundo que não tenha uma conectividade com transporte ferroviário, para que você garanta o volume e movimentação de carga de forma mais intensa. Se nós não tivermos a Transnordestina ligada aqui à Suape, nós vamos ter muita dificuldade de consolidação inclusive do próprio porto, mas que isso não vai acontecer porque é um compromisso do governo do presidente Lula. Ô, Danilo Cabral, um depoimento pessoal eu queria. Por que é que o nosso presidente do Banco do Nordeste, ex-governador de Pernambuco, está dando um show, todo mundo elogiando? Por que que Paulo Câmara está sendo tão elogiado? Bom, Paulo é um grande quadro, né? A gente já, enfim, eu tenho uma relação muito estreita também com ele. A gente conviveu em muitos momentos da nossa trajetória de vida, desde a chegada no tribunal, a gente trabalhou junto como vereador do Recife, como secretário, a gente foi secretário durante os períodos do governo Eduardo, ele foi por 3 pastas, eu fui também, ou seja, e por onde ele passou, ele cumpriu de forma muito, enfim, positiva a sua missão. E para a gente não é surpresa essa passagem dele lá pelo Banco do Nordeste, né? A gente tem tido, de fato, um desempenho do banco, né, já atingindo e superando metas históricas que ele vivenciou em outro momento. Ele é um quadro, né, que vem tendo, inclusive, o reconhecimento do governo pela sua atuação também. Você quer transformar o Nordeste em Detroit. Eu nem sei se hoje o Detroit ainda é a cidade dos automóveis nos Estados Unidos. Você tem dado muita força às fábricas de automóveis no Nordeste, né? Tem a nossa aqui em Goiânia. Na verdade, assim, a gente tem uma oportunidade. A gente estava falando aqui das oportunidades do Nordeste. E quando a gente olha para o setor automotivo, a gente já tem hoje consolidado aqui em Pernambuco a Stellantis, mas que pode ser ampliado muito mais aquilo que ela pode dar de oportunidade aqui para o nosso estado. Você tem na Bahia, lá atrás fechou a Ford, aí chegou a chinesa BYD com os carros elétricos que estão lá. E tem uma discussão que está no Ceará, em cima da Troller, que era da Ford, foi fechada, e que o governador Elmano já está também numa discussão para incorporar uma nova fábrica lá. Eu vou relatar uma conversa que eu tive. Eu estou indo para os cantos, João. Eu aprendi a fazer gestão do governo, enfim, escutando e conversando com as pessoas, para a gente ouvir o que, de fato é demanda. Eu tive com a direção da Stellantis agora, recentemente. É impressionante aqui o tamanho daquilo, né? Eles têm lá hoje, a Sudene ajudou a ela chegar lá atrás com 2 bilhões de reais do FDNE. Agora, em julho, pela primeira vez, a gente deu um incentivo fiscal à Stellantis aqui, porque a gente dá um incentivo, um abatimento do imposto de renda que a empresa iria pagar, ela deixa de pagar e investe na empresa. Então, a gente fez esse movimento agora. E nós temos nessa política industrial uma oportunidade também. Quase 60%, dito pela direção da empresa que me acompanhou lá na visita à fábrica, de insumos que chegam para o setor automotivo aqui em Pernambuco, ainda vem do Sul e do Sudeste. Ou seja, tem muitas oportunidades ali de você mapear quais são essas empresas, né, que seriam necessárias estar aqui presente para fornecer a Stellantis e para fornecer o polo automotivo que se consolida no Nordeste. Então, esse é um trabalho importante porque emprega muito. Os dados aqui da Stellantis, 90% são de trabalhadores daqui de Pernambuco e um pedacinho da Paraíba, porque a Stellantis é uma empresa... Ela tem um bocado de robô lá, né? Não, mas esse é um processo inevitável. Você não tem como... Enfim, eu vi isso, de fato, é uma dinâmica, e esse é o desafio do Nordeste, João. Quando a gente fala em neoindustrialização, o termo que se usa, inclusive, é essa indústria 4.0, né, é justamente você adequar todo esse parque industrial que tem o Brasil a esse processo de transformação digital que está posto. Isso é inevitável. É um processo que a gente tem aqui, como nós vamos nos inserir dentro disso? É esse o debate que a gente está.
E eles têm lá enfim, a parte de pesquisa de inovação deles aqui é uma das melhores do mundo, né? Ô Danilo, nessa região toda que a Sudene atua, água é um grande problema? É um grande problema, já foi muito pior, e não é mais aquela cara, da Sudene nem do Nordeste, quando foi criado lá atrás. Um grande debate que tinha na época de atrás, que Celso Furtado colocava, é que o Nordeste passou muito tempo, fazendo o que se chama de, tem um enfrentamento à seca, né, era Departamento de Obras contra a Seca, né, e depois mudou-se esse conceito para fazer a convivência, porque o mundo convive com isso. Então a gente passou a conviver com aquilo. E teve um conjunto de investimentos que ajudou a garantir uma estabilidade hídrica. A principal obra foi a transposição. Essa foi, enfim, 12 milhões de nordestinos que estão tendo acesso à água da transposição. Mas, além disso, teve barragem, sistemas simplificados, João. Você vai na zona rural, está lá 2 sisteminhas, é um tanque, é uma coisa assim, ou seja, que garante às pessoas ter acesso à água ali para a sobrevivência, para isso. Ou seja, esse já não foi um problema maior. Mas deixa eu te relatar uma coisa, só para te voltar a questão da água. Repara as disparidades desse tema, né? Eu fui na Hemobras aqui, que é ali do lado da Estelana, a gente estava falando dela. A Hemobras, ela enfim, é um dos maiores empreendimentos de empresa pública da saúde aqui no país, né? Ela vai dar uma autonomia, inclusive, no SUS na questão do plasma. A água que chega para a Hemobras é uma água que vem da Alemanha, pelo nível de Tá refinamento. mentindo, É não? isso. Vem o quê? Vem em tonel, é? Ela vem importada da Alemanha, pelo nível de pureza que tem que ter ela para poder operar essa questão do É plasma. inacreditável, né? Pois é, aí repare o conjunto de oportunidades que a gente tem aqui ainda em torno disso. A gente está falando de um sistema que tem 10 milhões de trabalhadores, né, que tem aí 10% do PIB, que emprega 35% da pesquisa, que tem um poder de compra enorme e que a gente precisa garantir que esse sangue chegue ao SUS sem a gente estar precisando, né, de dependência externa, que muitas vezes gerou constrangimento, como no Covid, né? Porque a saúde é uma questão de soberania. Então, repare os desafios que nós temos na água. E a Sudene está envolvida em todo esse debate, desde a água da Hemobras até a água que está chegando lá na ponta, na zona rural, num grotão, para poder fazer abastecimento humano, para poder fazer um pequeno sistema de irrigação. Nós queremos agradecer a Danilo Cabral, dar os parabéns. Ele vem fazendo realmente um trabalho fantástico. Eu dizia que ressuscitando a Sudene. Que a Sudene é antes de Danilo e depois de Danilo. E hoje já é uma instituição que trabalha muito pelo Nordeste. Forte abraço e até a próxima semana, se Deus quiser.